Olá, seja muito bem-vindo ao canal A Dor Nossa de Cada Dia. Aqui, pacientes, familiares e profissionais da saúde encontram ciência acessível, caminhos terapêuticos e, acima de tudo, respeito pela dor humana. Hoje vamos receber o Dr. Fábio Costa, médico especialista em dor, em ortopedia, medicina do esporte, médico do UFC, do MMA, pesquisador em medicina regenerativa e fundador da Trate Clínica. O tema de hoje é aquele famoso croque-croque no joelho. Vamos entender por que acontece, quando é sinal de alerta e como os tratamentos podem ajudar a desenvolver a qualidade de vida e o movimento. Fabinho, bem-vindo demais, irmão. Obrigado por estar aqui com a gente. Finalmente, né? Tava na hora já de acontecer isso. Bem-vindo aqui ao A Dor Nossa de Cada Dia. Isso aí. E hoje a gente tem aí, o tema é teu, cara. O tema é o croque-croque do joelho. É claro que a gente não precisa ficar restrito ao joelho, a gente pode falar das articulações de um modo geral, das dores degenerativas ortopédicas. E eu queria começar falando contigo primeiro que você tem uma história na ortopedia regenerativa, tem uma história na ortopedia desportiva. Conta um pouquinho pra gente quem é Fábio Costa e de onde veio a história do croque-croque do joelho. Maravilha. Na verdade, Paulinho, eu brinco que eu não me formei em médico, eu me formei em ortopedista, né? Eu sou filho de um ortopedista que uma vez brincando comigo, quando eu estava no primeiro ano de faculdade, eu falando assim, que eu tinha dúvida do que eu ia ser, né, quando eu me formasse. E meu pai falou para mim assim, filho, desde que você seja ortopedista, você pode ser qualquer coisa. Tá tudo certo. Então, na verdade, a ortopedia faz parte da minha existência desde o início da faculdade, né? Eu sempre soube que ia ser ortopedista e sempre fui atleta. Eu sempre fiz. Meu pai dava aula de karatê, meu pai era karateca e eu comecei no karatê aos 7 anos. Então, o mundo do esporte, a luta sempre fez parte da minha vida. E era sempre uma inspiração de eu poder trabalhar com atletas. Eu sempre quis estar dentro da ortopedia no mundo esportivo. E aí foi assim que eu fui me encaminhando para o mundo esportivo. Foi o karatê que me abriu as portas e dentro do esporte, uma das coisas que eu mais via eram as lesões articulares, as lesões de joelho são muito incidentes, né, em atletas. E num dia, conversando com um paciente, eu tentei explicar para ela o que era aquela dor que ela sentia, qual era a dor daquele dia dela. E eu tentei explicar para ela e ela não conseguia entender o que era a tal da artrose. E eu falei para ela só, sabe essa sensação que seu joelho faz croque-croque? Ela fez assim, sei. Eu falei assim, pronto, isso é que é artrose. Pronto. Então pronto. Foi daí que nasceu a brincadeira do croque-croque, né? Como sendo a minha explicação para o meu paciente de uma forma... Eu sempre busco usar uma linguagem fácil e acessível para o paciente. O conhecimento do que se tem é muito importante para a adesão ao tratamento. Então, o croque-croque é uma forma de eu me comunicar. E hoje virou uma coisa muito interessante, porque o paciente chega no meu consultório e fala, doutor, eu vim porque eu tenho um croque-croque. Aí eu já sei que ele já é um seguidor meu, que já me acompanha nas redes sociais. Como é que foi a escolha pelo joelho? Como é que você equilibrou essa coisa da ortopedia geral com a especialidade? Você foi um ortopedista raiz? Fui. Ortopedista raiz, eu fiz residência na USP, né? Forjado como ortopedista raiz. Meu pai tinha um hospital lá na Bahia, o Insbote, e eu nasci e cresci dentro do hospital do meu pai. Um hospital que tinha diversos, chegou a ter 60 ortopedistas trabalhando, então eu via diversos médicos atuando. E eu tinha um tio, né, um sócio do meu pai, que era um grande especialista de joelho, o doutor Luiz Carlos Menezes, o Lapão, e que era um grande exemplo para mim. Eu achava aquilo fantástico, porque ele trabalhava com esporte. Então ele tinha uma referência muito grande para mim na parte da atividade física. E foi com esta referência dele e com o apoio do meu pai, né, como atleta, tal, que eu fui me encantando pela parte da ortopedia esportiva, por estar ligado, né? Porque fazia parte do meu dia a dia, então era mais fácil para mim entender a linguagem, era mais fácil para mim compreender qual era a dor do paciente que faz atividade física, né? A necessidade de voltar muito rápido, de não ter que parar, de saber, de aceitar algum nível de dor, né, nos treinamentos. Então era algo que me encantava trabalhar nesse universo, no universo onde o esporte ele dominava. E isso me trazia o conceito de que eu precisava ampliar o meu conhecimento da ortopedia para uma saúde mais integral. Porque eu via que o atleta precisava se alimentar bem, precisava dormir bem, precisava ter equilíbrio emocional,
Então, ele precisava de um cuidado geral. E é por isso que eu falo que eu fui um ortopedista muito raiz, mas com o tempo eu precisei ir aprendendo outras áreas da medicina que completasse esse conhecimento da ortopedia para que eu tivesse uma abordagem mais completa nesse meu atleta, no paciente e na senhorinha do croque-croque. A gente vê muito essa ideia do paciente que tem dor no joelho, mas não tem croque-croque, e o paciente que tem croque-croque e não tem dor no joelho. Qual é a diferença de um para o outro? Como é que, quando se preocupa? Qual é o sinal que chama atenção? Maravilha. Essa é uma pergunta muito comum, porque hoje os exames de imagem estão cada vez mais especializados. E cada vez mais a gente pega exames de imagem, Paulinho, que vem com um diagnóstico. Por exemplo, talvez quem esteja assistindo a gente tenha uma ressonância magnética do joelho que tem lá escrito condropatia patelar. E aquilo parece que é uma bomba. Nossa, é um diagnóstico. Nossa, eu tenho condropatia patelar, ou a famosa hérnia de disco. Tenho hérnia de disco. Como se fosse, tenho isso e agora eu tenho um problema de saúde. A condropatia patelar é uma condição, muitas vezes, natural do joelho. Eu posso estar em condropatia, mas não ter uma doença, né? Então, o paciente ele pode ter o desgaste. A palavra condropatia, condro vem do latim, cartilagem, patia é doença. Então, é uma doença da cartilagem, que é a superfície, a película que cobre o osso, para evitar que um osso não tenha atrito com o osso, para deslizar suave. Quando essa cartilagem ela perde essa estrutura lisinha, fica rugosa, isso começa a se chamar de condropatia. Uma das fases é a condromalácia, que é um outro nome muito comum de ser utilizado, e não necessariamente quem tem condropatia vai ter dor. Não necessariamente, se eu tenho uma condropatia mais avançada, eu vou ter mais dor. Então, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, o principal fator é a dor nossa de cada dia. É ter dor. É isso que me faz preocupar quando aquele croque-croque, quando aquela condropatia chega no meu consultório. Invariavelmente acontece do paciente, doutor, eu fiz uma ressonância magnética do meu joelho e deu condropatia. E eu vim para cá, eu falo, não precisa. O que a gente precisa é de um bom trabalho de fortalecimento muscular, é você não aumentar de peso, é você fazer boas escolhas de movimento, é ter uma alimentação balanceada. Isso faz com que você conviva com a condropatia. E mesmo assim, quando ela é sintomática, a primeira coisa, eu sou fã da fisioterapia, eu acho que a fisioterapia é uma ferramenta que a gente tem como grande auxílio no tratamento dessas patologias, dos croque-croques em gerais. E aqui, como você falou, tá falando de croque-croque do joelho, mas tem croque-croque no ombro, tem croque-croque no quadril, tem croque-croque na coluna, né? Então, a gente tem esta... eu acho que as ferramentas que a gente tem hoje são muito importantes para o tratamento, mas sempre lembrando que é a dor que é o principal fator de alerta. Ela é sempre o alerta para a gente, é a dor. Eu imagino que, assim como você está falando muito, muito claramente sobre o joelho, a ressonância nuclear magnética, a tomografia, ultrassom, todos esses recursos diagnósticos estão cada vez melhores, cada vez tem mais inteligência artificial ajudando no diagnóstico, tem mais qualidade da imagem. Então, a descrição que vem do radiologista, geralmente, ela é muito florida. Vem com muitos detalhes, artrite, sinovite e lesões do tipo A, tipo B. Na medicina da dor, o grande diferencial não é olhar o exame de imagem, é o exame físico, é a história do exame físico. Como é que é a realidade do croque-croque, seja do joelho, seja de outras articulações, qual a importância do exame físico para você determinar a conduta e não a ressonância como determinante da conduta? Perfeito. Durante a pandemia, surgiu a ideia de eu atender de forma online. E eu abri uma agenda online para eu atender. Foi a maior frustração da minha vida. Por quê? Porque no atendimento online eu não podia tocar no paciente. Faz muita falta. Faz muita falta. Para mim, o toque. O toque, eu tocar, eu sentir. Todos os meus pacientes são tocados por mim. Eu preciso colocar, em sendo o joelho, eu preciso colocar a mão em cima do joelho. Eu preciso fazer ele dobrar e esticar o joelho para eu sentir. Não adianta eu ouvir, não adianta eu ver, eu preciso sentir, eu preciso do toque. O toque, só para você, para quem está nos ouvindo entender, um processo inflamatório, uma inflamação, ela se caracteriza por 5 coisas: dor, calor, rubor, tumor e perda da função. Dói, fica quente, vermelho, inchado, e eu não consigo fazer o movimento de forma correta. Isso é o que caracteriza um processo inflamatório.
E o processo inflamatório, ele é a base da maioria das doenças. E aqui eu falo doenças das mais diversas possíveis, desde doenças neurodegenerativas, a inflamação faz parte. A obesidade é uma inflamação. Então, este processo inflamatório articular, ele é extremamente palpável. É na palpação que eu vejo se tem edema, se tem líquido naquele joelho, se ele está com a temperatura aumentada. Então, eu preciso tocar. O exame físico é a base. E aí eu falo para meus pacientes, hoje de manhã, eu atendi uma paciente e a primeira coisa que ela fez foi ela pegou o celular dela e falou assim, doutor, eu vim porque eu fiz uma ressonância magnética, ela me mostrou. Eu peguei o celular dela e virei de barriga para baixo, assim, com a tela para baixo, e ela ficou me olhando com a cara estranha. Eu falei assim, me conta a sua história primeiro. Fala para mim como é que começou essa dor. Quando começou? Tem quanto tempo? Porque se eu olhar o exame ele vai me direcionar para um monte de coisa que talvez não seja a realidade dela. Sabe? E ela tinha feito exame de várias partes do corpo, porque ela estava sentindo dores em várias partes do corpo. E aí a gente foi conversando, e quando eu fui fazer o exame físico, eu falei assim, é aqui que dói? Tinha um ponto de dor. Eu tenho um grande professor, né, que foi nosso professor, e que é meu sócio, que é o doutor José Fábio Lana, e o doutor Fábio Lana, ele falou que ele aprendeu com os médicos da dor uma coisa muito importante, a usar a ponta do dedo. É na ponta do dedo. Então, eu busco a dor do meu paciente na ponta do dedo. Eu quero identificar, é aqui que dói, sabe? E é aqui que eu vou tratar. Eu vou identificar isso. Então, eu acho que o toque, a palpação, a história do paciente, como essa dor começou, como ela se comporta, ela piora quando você anda, piora quando agacha e quando você sobe escada. Então, o comportamento do paciente e o toque são, para mim, fundamentais. O exame de imagem, eu lhe confesso que ele é muito secundário e eu brinco. Às vezes eu fico tirando onda com o paciente, que eu falo assim, na sua ressonância magnética vai ter escrito que você tem condropatia patelar, tenossinovite da pata anserina, derrame articular, porque quase todos os joelhos com dor têm uma característica semelhante, como os ombros, como as colunas, né? A gente já sabe, quadril, né? A tendinopatia do glúteo médio, glúteo mínimo, a gente já sabe que aquilo vai estar ali. Então eu faço isso muitas vezes com o paciente, até para uma conexão, mas é porque o diagnóstico é feito no toque, na conversa, no exame físico. Você falou uma coisa muito importante, falou de obesidade, falou que o obeso ele é um inflamado crônico, e é fato. Quais são as outras características que a nossa população, nossa audiência pode ouvir e pode pensar, cara, essa é uma população de maior risco para ter doença degenerativa articular, além da obesidade, ou enfatiza qual é a característica do obeso, que tipo de obeso ele tem um risco maior? Bacana. Isso é importante. É importante a gente, primeiro, ter um conceito de que obesidade é uma doença. Estar obeso ou ser obeso é em estado de doença ou ser doente. Por quê? Porque uma série de alterações podem acontecer. Mas não é a obesidade o principal fator nas doenças osteoarticulares. Ela tem uma influência, mas para mim a principal é a falta de força. Ou seja, é a ausência de atividade física, a ausência de treinamento neuromuscular. Por isso, uma atividade física bem orientada, com um personal trainer, com um educador físico, com alguém que possa te orientar com qualidade, porque também sem qualidade ela pode ser prejudicial, mas uma boa orientação e uma atividade física bem feita, esse é o principal fator de prevenção. E isso não sou eu que estou falando, todos os guidelines do mundo falam isso, que a primeira coisa para poder você melhorar é a atividade física. Ou seja, o músculo ele é importante demais, independente da articulação. Perfeito. Então, independente. Aquela velhinha que chega mais 70 e pouco, doutor Paulo, meu medo é que esse joelho me bote na cadeira de roda. Quem bota na cadeira de roda é o joelho ou é falta de músculo? Falta de músculo, não tenho a menor dúvida. O envelope de função, como a gente chama, o que envolve o joelho é o mais importante. E hoje a gente vê os clínicos, geriatras, cardiologistas, ginecologistas, às vezes muito preocupados com a osteopenia. Exato. Né? Tem um protocolo de pedir exame, avaliar como é que está a osteoporose, mas você vê essa mesma preocupação na avaliação da perda muscular? Que é a nossa sarcopenia. Esta daí é mais importante do que a perda da massa óssea, porque ela é mais deletéria para as articulações do que a própria osteoporose. A sarcopenia e a dinapenia, que a sarcopenia é quando a gente tem uma perda deste volume, dessa massa muscular.
E a dinapenia é quando eu até tenho alguma massa muscular, mas ela não tem capacidade de fazer força, de contrair, porque não está treinada. Então, eu preciso treinar o meu músculo. E músculo só treina de um jeito, contraindo. Podemos tirar, então, que não tem como tratar a osteoporose e a osteopenia sem tratar a sarcopenia? Não tem. É absolutamente... O que é mais fácil de tratar? Sarcopenia? Ou vai ser você acreditar que dando um remedinho você vai conseguir tratar aquilo. Não é. É a mudança do hábito comportamental. O que é mais fácil de tratar? A perda óssea ou a perda muscular? Sarcopenia ou osteopenia? Mais fácil eu tratar a osteopenia do que a sarcopenia. Sem dúvida. Por quê? Porque a osteopenia, com o remédio, com a evolução dos medicamentos que a gente tem hoje, eu consigo devolver qualidade de massa óssea. Mas, sem força, sem treinamento neuromuscular, eu não devolvo função ao músculo. Não tem remédio que faça o músculo ficar forte. Focamos aqui bastante no joelho, mas quais são as outras articulações que são mais vulneráveis? As articulações de carga, o pessoal que tem os dedinhos deformados com osteoartrite, onde capacita mais? Olha, num consultório de ortopedia é indiscutível que a coluna, ela é, né, as articulações facetárias, por exemplo. Na coluna nós temos articulações, como é o joelho. Eu tenho osso com osso raspando, são as articulações das facetas. A coluna, ela é a número 1 de queixas no consultório de ortopedia. Tem estudos que mostram que se você não teve, você terá dor nas costas em algum momento da sua vida. Então, a dor nas costas é a principal patologia, é o local que mais acomete. As degenerações, a gente paga um preço caro por andar de 2 pés, né? O homem foi criado pelo grande arquiteto do universo para andar de 4 patas. E a gente ficou na posição bípede. Isso trouxe à nossa coluna uma série de curvaturas, que são curvaturas específicas que geram uma maior demanda, um maior atrito nessa coluna. E essa daí é o que mais gera dor. Depois da coluna, o joelho é o campeão, e aí vem outras articulações. Articulações do ombro, articulação do quadril, articulação do tornozelo, acabam por sofrer. As articulações dos membros inferiores, como quadril e tornozelo, têm um prejuízo maior por sustentar o peso do corpo. Mas o ombro, apesar de não sustentar o peso, ele sofre muita tração. Então, existem lesões específicas do ombro relacionadas à tração e lesões específicas do joelho e quadril relacionadas à compressão. Tá? Então, de uma forma geral, a coluna lombar é a mais agredida, depois a articulação do joelho, e aí vem uma coisa mais bem dividida entre as articulações. Dentro desse mundo agora, que o esporte está entrando muito na classe média, na classe baixa, corrida de rua, e novos esportes sendo criados, beach tênis, coisas desse tipo. Como é que você vê exatamente o impacto? Outro dia eu tive um paciente que era atleta e ele me perguntou, mas doutor Paulo, machuca demais fazer esporte, fazer jiu-jitsu machuca, correr machuca, a gente fica numa saia curta. Ou seja, se você não faz atividade é ruim, se você faz atividade pode ser ruim também. Como é que chega no meio termo, Fábio? Como é que equilibra isso? Excelente. Essa pergunta é uma pergunta que vem com uma resposta que a gente precisa diferenciar. O que é atividade física, exercício e esporte. São 3 coisas diferentes. Atividade física é se movimentar. Lavar o carro, subir a escada, andar um quarteirão. Isso é atividade física. Quando eu pego essa atividade física e organizo ela em um horário, toda terça-feira à noite eu irei subir 200 degraus de escada. Toda terça-feira, quinta-feira à noite, eu vou dançar, fazer dança de salão. Aí, esta organização, a atividade física, vira um exercício. Quando eu pego este exercício e gero competição, seja competição comigo mesmo, com o meu vizinho, ou uma competição mundial, ela vira um esporte. O esporte, você trabalha no limite do corpo. O esporte gera lesão. Como é que eu faço para prevenir a lesão do esporte? Eu tenho que ter uma muito boa base de exercício. E o exercício mais importante para diminuir a quantidade de lesões em quem pratica esporte é a musculação. É o fortalecimento muscular. Hoje eu sou da geração do teste de Cooper. Sim. Quem corria 4.100 metros não morria. Né? Isso veio caindo com o tempo. Hoje a gente poderia afirmar que a sala de musculação, o exercício resistido, o treino de força, pode substituir o exercício aeróbico? Vamos lá.
Eu já ia responder indiscutível, porque eu achei que a sua pergunta fosse se ela ia me dar mais longevidade. Indiscutível que a musculação é hoje o que mais oferece longevidade, seja para um atleta ou para o ser humano. Ela pode substituir a atividade aeróbica? Não. Ela não substitui. São vias metabólicas diferentes, com funções diferentes. Se eu faço musculação de forma muito intensa e eu tiver que correr para fugir de um cachorro, o cachorro pode me pegar, porque eu não tenho capacidade cardiorrespiratória. Se eu quero pedalar da minha casa para na praia, eu preciso de atividade cardiorrespiratória. Eu preciso dos dois. Eu preciso de um equilíbrio. O melhor dos mundos é um equilíbrio entre atividade resistida, seja musculação, crossfit, pilates, que são todas atividades resistidas, atividade em que eu tenho uma resistência com o peso. Eu preciso associar isso a uma atividade aeróbica. O ideal é que a gente tenha esses dois. Para quê? Para eu trabalhar o músculo periférico, o músculo que contrai, e trabalhar o músculo cardíaco, o músculo respiratório, tá? Então, eu preciso disso daí. É esse treinamento misto que vai me oferecer o melhor dos mundos. É o que vai me dar mais longevidade, é o que vai me dar independência no futuro, é o que vai me dar capacidade de deslocamento, é o que me permite sentar no vaso sanitário, levantar do vaso sanitário, mas também me permite passear no shopping com o meu neto. É isto daí, é uma associação de atividade resistida, seja treino de musculação, qualquer treino de força, associado a treino aeróbico. Então, o conjunto. E eu não vou botar em competição um com o outro, esta coisa de falar, um é melhor do que o outro, seja para emagrecer. Eu acho que isso aí é uma bobagem, ficar buscando quem é o melhor, quem é o outro. Cara, faz os dois. Você precisa dos dois, sabe? Precisa, é que nem o que é melhor, comer ou beber? Você precisa dos dois, você precisa comer, precisa beber. Você não vive sem comida, não vive sem bebida. Você tem que ter água e tem que ter comida. Então tem que ter os dois. É como eu penso sobre atividade física. Você tem que ter exercícios aeróbios e você tem que ter exercícios de resistência. Falamos bastante coisa de prevenção, falamos de atividade física, mas está doendo hoje, Fábio. Está doendo hoje, aquele joelho está no croque-croque. Em que momento aquele joelho com croque-croque deve ser visto pelo médico, aquele joelho que está doendo, e por onde é que começa? Geralmente as pessoas vêm já tendo alguma historinha antes do médico. Já fui no fisioterapeuta, já fiz isso, já fiz uma massagem, já fiz uma reza aqui no meu joelho, mas não tem jeito, acabei vindo no senhor. Como é que começa, Fábio? Assim, do primeiro momento em diante. Primeira coisa, não existe dor normal. Essa dor é normal. Não tem dor normal. Existem dor que elas são esperadas. Por exemplo, começo a fazer uma atividade física, estava muito tempo parado, existe uma dor chamada dor muscular tardia, que é uma dor do músculo, que é uma dor que acontece 48 a 72 horas após uma atividade física para quem estava parado ou para quem acabou de aumentar a intensidade do treino. Essa é uma dor esperada. Ela está programada para acontecer, tá? Então, essa seria uma exceção de dor que seria normal. Mas a dor é sempre um sinal de alerta. É o corpo pedindo ajuda. Em especial, a dor articular. A dor na articulação sempre deve-se procurar um médico. E por que eu estou falando aqui um médico e não um fisioterapeuta e tal? Nada contra, eu sou apaixonado pela fisioterapia. O que é mais importante é a gente chegar ao diagnóstico para saber o que tratar. Se o meu fisioterapeuta consegue chegar no diagnóstico, maravilha. Tá? O que importa é que eu preciso ter o diagnóstico do que é que o paciente tem, para então eu direcionar o tratamento. Então, a primeira etapa é diagnosticar o que é que eu tenho, por que que doeu, por que que dessa vez doeu, por que que doeu o joelho direito e não doeu o esquerdo? O paciente perguntou onde... Porque tem a mesma idade. Tem a mesma idade, passaram pelas mesmas coisas, foram para os mesmos lugares, fizeram as mesmas caminhadas, por que é que um dói e outro não? Eu tenho que ter o diagnóstico para eu começar a tratar esse paciente. E como é que eu protejo essa articulação antes que ela doa? O que eu posso fazer? A gente falou um pouquinho sobre atividade física, falamos um pouco de sono, falamos um pouco de alimentação, mas nesse joelho, vamos ficar no joelho, que o joelho é campeão, né? Articulação central do corpo. Vamos ficar no joelho. Quando eu posso ter atividades, mesmo desportivas ou de treino, que vão proteger o meu joelho na cadeira extensora, na cadeira flexora, agachamento, o que eu posso fazer, o quanto, como, qual é a dica que a gente pode dar para a plateia? Primeira coisa, precisa de orientação. Isso que você acabou de me perguntar, precisa ter. Eu brinco que cada um no seu quadrado.
Quem monta treino, quem determina volume, quem explica tal, isso é educador físico. Tá? Isso é muito importante ficar claro aqui e respeitado. Como médico, eu posso falar de biomecânica. Olha, eu preciso que a amplitude do movimento seja essa. Eu preciso, sabe, porque eu entendi, eu sei qual é a lesão do paciente. Mas quem vai determinar treino em atividade física é o educador físico. Esse é o profissional preparado para isso, é o que estudou para isso, é para quem o paciente tem que respeitar. Mas, se a gente for agora fazer de uma forma mais lúdica a explicação, é o quê? Quando eu quero me prevenir, tem 3 coisas que eu acho que são muito importantes. Primeiro, sem dúvida, força. Independente de qual é o estilo, força. Segundo, mobilidade. Se é uma articulação, sabe aquela porta que está anos sem movimentar? Quando você vai movimentar, ela faz o quê? E aí você vai movimentando, aquele nheque vai diminuindo, porque aquilo é mobilidade. Então, treinos de mobilidade. E veja que eu falei de mobilidade, eu não falei de alongamento. Eu não estou aqui em busca, tenho que alongar antes do treino. Não é isso. Tem muitos estudos que mostram que alongamento antes do treino não vai prevenir lesão, em especial lesões musculares. É bem polêmico. É bem polêmico, né? Isso. A gente teria que ter uma coisa específica para falar disso, não é o caso. Mas treino de força, treino de mobilidade e não há como fugir da alimentação. Alimentações, existem alimentos que são pró-inflamatórios, existem alimentos que são anti-inflamatórios, existem alimentos que são mais degradativos, alimentos que são antidegradativos. Então, uma boa alimentação. O que é que eu estou falando? Que eu preciso, para tratar de um paciente, eu preciso de apoio da minha equipe, eu preciso de nutricionista, eu preciso de educador físico, eu preciso de fisioterapeuta. É um time para cuidar. Então, uma boa prevenção passa por uma avaliação multiprofissional, para que a gente possa, em conjunto, determinar como é, cada um no seu quadrado, como é que a gente vai fazer para proteger aquele atleta, aquela senhora, porque é assim que você vai dar qualidade no resultado da prevenção. Eu posso correr todo dia? Pergunta polêmica. Boa. A pergunta é, para que você quer correr todo dia? Por que você quer correr todo dia? Nenhum esporte precisa e deve ser feito todo dia. Por quê? Porque toda vez que eu faço uma atividade física, seja musculação, eu gero um dano, eu gero uma agressão. E eu preciso ter tempo de recuperação. É por isso que você não malha na musculação peito todos os dias. É por isso que eu não malho. E vou até fazer um adendo aqui, existe um tipo de treino que está até muito na moda, que é o chamado full body, em que você treina todo dia, mas é um volume menor, é uma coisa muito bem estruturada, por profissionais bem preparados. Mas normalmente a gente não faz a mesma coisa todo dia, porque eu preciso de tempo de recuperação, eu preciso de tempo para que aquele organismo regenere. E fazer a corrida todos os dias não é saudável. Por quê? Porque eu vou gerar impacto em cima de impacto. E aí é quando acontecem as lesões. E isso é muito importante, porque algumas pessoas começam a acreditar, por exemplo, que quem tem croque-croque no joelho não pode correr. E eu afirmo, é mentira. Quem tem croque-croque no joelho pode correr. A osteoartrite não é um limitador para quem quer correr. Mas, se você tem osteoartrite e quer correr, você precisa ter um preparo para isso. Eu preciso melhorar o seu peso, eu preciso melhorar a sua força, eu preciso melhorar a sua alimentação para que você possa correr com segurança e qualidade. Então, para mim, o importante é esta ação multidisciplinar e esse cuidado em preparar para isso. Mas não vale a pena correr todos os dias. Quanto tempo demora para uma cartilagem se recuperar depois de uma caminhada mais longa, de uma corrida? Maravilha. Vou falar de um estudo que tem. É um estudo que tem da Universidade de Alberta, no Canadá. Esse estudo foi feito com maratonistas. Olha que interessante. Ele fez ressonância magnética de joelho de um atleta antes da maratona. Essa ressonância foi feita com um marcador, que chama tecnésio, um contraste, uma tintura, imagine assim, que penetra na fissura quando você rompe. E foi feito ressonância magnética um dia antes da maratona e foi feita um dia após a maratona. Durante a maratona, houve lesão na cartilagem, rasgou a cartilagem do joelho. Nossa, então maratona é muito ruim para a cartilagem do joelho? Não. Foi feita a ressonância magnética 3 dias depois e 3 meses depois. 3 dias depois, aquelas fissuras já estavam fechadas.
e 3 meses depois não havia sinal nenhum de lesão na cartilagem. Ou seja, se você não correr todo dia, se você tiver um intervalo, como os grandes grupos de corrida fazem. Os grandes grupos de corrida fazem o quê? Fazem 3 vezes, eventualmente 4 vezes na semana, mas a grande maioria são 3 vezes na semana. São 2 treinos durante a semana e um longão, como eles chamam, no final de semana, que é mais intenso, tal, para poder você, né, fazer o treinamento com mais volume. Então, isso daí é muito inteligente que os educadores físicos, os treinadores de corrida fazem, que é permitir a recuperação cartilaginosa sem que gere dano. Então, parar com esta falácia de que é prejudicial, não é prejudicial. A gente pode fazer atividade física com qualidade, mas tudo muito bem orientado. Assim como a cartilagem, até o tênis precisa ser recuperada do impacto? Não tem a menor dúvida. Já tem isso daí. Esses estudos mostram, né? Não sei se você sabe, mas atletas de grandes coisas, eles não correm 2 dias, 3 dias seguidos com o mesmo tênis, né? Eles têm tênis para variar, porque existe uma deformação que acontece na borracha do tênis e ela precisa respirar, voltar. Em especial numa cidade como a nossa, Rio de Janeiro aqui, Salvador na Bahia, que são cidades quentes, a borracha do tênis sofre calor, ela amolece, ela sofre, né? Ela sofre lesão. E além disso, tênis tem meia vida, ela tem uma vida. Hoje, acredita-se que para um corredor, para quem é um corredor, não é para aquele cara como eu que vai lá dar aquele trotinho de 20 minutos, não. Isso aí eu brinco de corredor, né? Eu sou piada na corrida, confesso. Mas para quem é corredor, uma média de 600 quilômetros é quanto dura um tênis, sabe? Então, tem uma meia-vida. Existe uma quilometragem que o tênis pode dar para ele manter aquelas características dele de proteção articular, de estabilidade, de lhe permitir correr com qualidade e segurança. Como é que compra tênis? Como é que escolhe? Isso, Paulinho, é uma outra polêmica que tem. É. Há quem diga que não vale a pena se preocupar com isso, tal. É assim. O problema é que, quando a gente pisa, pode acontecer 3 coisas com o pé. Quando você pisa, o pé pode desabar. Imagina que meu pé direito, o meu pé pode desabar internamente. Isso chama pronação. O pé roda para dentro. Ele pode desabar externamente, que seria a supinação. Ou ele pode ficar neutro, tá? Em quem tem a pisada neutra, é verdade que os tênis podem não ter uma grande influência nas agressões ao corpo, porque a pisada é neutra. Mas atletas que têm superpronação, supersupinação, eles precisam de tênis que protejam esse movimento anormal, que segurem isso daí. Isso é o que uma maioria de estudos mostra. Não é unanimidade esse conceito, é um conceito que eu acredito, porque em se tratando de um médico que cuida de joelho, que cuida de articulações, eu percebo que pacientes que têm esse movimento de supinação ou de pronação muito intenso acabam sobrecarregando logo acima a articulação do joelho. Então, eu tenho uma tendência de orientar a esses atletas que façam um teste, que é a baropodometria, é um teste biomecânico que você faz hoje computadorizado e que você consegue entender essa biomecânica do movimento para ser escolhido um tênis que tenha uma proteção para esse tipo de pisada que você tem. Isso você consegue fácil numa loja? Você precisa procurar algum profissional Paulinho, eu te confesso, especializado? Existe em lojas esse teste. A verdade é que esses testes em loja acabam não sendo feitos por profissionais da área de saúde. Muitas vezes, não vou generalizar, porque pode ser que alguma loja contrate, né? Mas normalmente são feitos por um vendedor que foi treinado para aquilo. E existe um grau de complexidade nesta avaliação, né? Na cadeia de movimento. Na cadeia de movimento que começa desde... Se eu lhe falar que uma alteração na articulação temporomandibular, no masseter, na musculatura da boca, pode alterar a forma como você pisa, você fala assim, não é possível. O nosso corpo ele é interligado por fáscias. E as fáscias musculares têm uma interligação que vai da cabeça ao dedão do pé. Então, a gente precisa entender. E aí, existem profissionais que se dedicam hoje a isso. Em especial, eu falei muito de educador físico, em especial fisioterapeuta. Existem grandes fisioterapeutas que estudam a biomecânica do movimento, essas baropodometrias, e fazem a avaliação biomecânica. Aqui no Rio de Janeiro tem um grande centro, a Biocinética, né, do Gustavo Leporassi, um grande centro de avaliação biocinética. Lá na Bahia também tem alguns centros
Lá na clínica eu tenho um profissional, o Rafael, que é um fisioterapeuta, que é um estudioso da pisada, sabe? Ele tem assim, um trabalho com palmilhas que ele desenvolve, que é maravilhoso. Existem outros também lá na Bahia, o Cristiano Senna, é um outro super famoso lá, que faz isso. Então, essa avaliação biomecânica, ela deve ser feita, e normalmente são profissionais da área de fisioterapia, os que mais se dedicam a estudar isso e que estudam com mais afinco. Fábio, a gente juntou esse nosso know-how da clínica de dor com ortopedia regenerativa, a gente tem um projeto novo. Além da clínica de Salvador, a Trate, além da Aliviar no Rio de Janeiro, qual é a novidade que a gente está trazendo? Então, a verdade é que dentro do mundo da dor, o que a gente percebeu, e a gente tem uma história muito bacana, eu e o Paulo, porque a minha história com o Paulo começou há uns 15 anos atrás, a gente foi dar uma aula, eu fui contratado para dar uma aula e ele tinha sido contratado pela mesma empresa para dar uma aula em um evento em São Roque, não foi isso? Foi, no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E quando eu assisti a aula de dor do Paulo, eu não fazia dor, eu não tinha feito pós-graduação em dor, eu fiquei encantado com aquilo, eu falei, caramba, quem é esse cara? E aí fui lá para parabenizar você. E quando eu cheguei perto de você, você estava conversando com uma pessoa, fiquei esperando para poder lhe parabenizar. Aí, quando você acabou de conversar, que eu fui te parabenizar, você chegou para mim e falou assim, cara, que aula fantástica a sua. Eu falei, pô, eu vim aqui para falar isso para você, que achei a sua aula fantástica. E essa história acabou culminando em quê? Você foi meu professor, né? Eu fui ser aluno da pós-graduação de dor, fiz pós-graduação de dor no Einstein, onde o Paulinho era o coordenador à época, e o Paulo foi aluno da pós-graduação que hoje eu faço parte, que eu sou sócio hoje do OrtoRegen, se eu não me engano, a maior pós-graduação em medicina regenerativa que temos, uma das maiores do mundo, que é o OrtoRegen, comandada pelo professor José Fábio Lana, que eu já citei aqui, meu grande professor, sócio e amigo. E a gente trouxe essa união da medicina regenerativa, da ortopedia regenerativa, né? Essa visão da utilização de fatores de crescimento, de células-tronco, desta coisa moderna de tentar regenerar e não cicatrizar, com o seu conceito que é encantador em dor. E eu brinco que o conceito de dor, ele na minha vida é muito importante, porque ninguém me procura, doutor Fábio, eu vim aqui para prevenir. É muito raro a pessoa que tem consciência de procurar o ortopedista para prevenir a lesão. Muito raro. A gente sabe que o brasileiro é acomodado, ele espera acontecer para ir lá resolver. Então, a dor é a porta de entrada no meu consultório. O paciente chega com dor, e aí eu uso das técnicas regenerativas. E nós unimos, né, esses dois conceitos de regenerativa com dor. E agora em São José dos Campos, nós estamos com o doutor Ian, né? Nosso grande Ian, especialista cirurgião de pé e tornozelo, um grande especialista, que está inaugurando a Amênia, a clínica que traz esta união, né, da Trate, com o seu conceito de medicina regenerativa, de ortopedia regenerativa, com a Aliviar. E aí essa fusão da Trate com a Aliviar é onde nasce a Amênia, essa clínica de amenizar a dor através dos conceitos regenerativos de tratamento. Hoje a gente pode contar com você no Rio de Janeiro, pode contar com você em São José dos Campos, pelo menos a sua mentoria, pelo menos o seu pensamento, a sua conduta, a sua rotina. Você falando já chegou a me dar um frio no coração. Eu falei, meu Deus, ele vai querer que eu vá também? A verdade, Paulinho, é assim, que eu já estou com 51 anos e eu tenho buscado uma coisa que na primeira fase da minha vida, eu tenho um grande amigo meu, doutor Bruno, que até tem um podcast muito bacana, que chama Café com Retina, Bruno Campelo, lá de Aracaju. Bruno é um oftalmologista diferenciadíssimo, formado pela USP também. E o Bruno, no aniversário dele de 50 anos, ele fez uma crônica, né, no microfone, e ele falou que ele viveu os 50 primeiros anos dele juntando e que ele ia viver 50 anos agora gastando. E aquilo foi muito importante para mim, porque eu falei, caramba, tá na hora de eu, aproveitar também um pouco. Porque senão a gente vira um workaholic do tempo todo tá correndo atrás, né? E fica que nem aquele cachorro atrás da cenourinha. Não. Então, hoje eu tenho buscado um tempo de qualidade. Minha esposa, Marcinha, ela fala muito isso, né? Pra gente buscar tempo de qualidade. E eu tenho buscado tempo de qualidade na minha vida. Por isso que eu não consigo abraçar todos os projetos da forma como eu gostaria, ou como no passado eu fazia. Então, no início do mês agora, eu fiz uma grande mudança na minha vida, que eu aumentei o tempo de consulta com os meus pacientes. Mas, Fábio, você vai atender menos? Eu estou atendendo menos paciente, mas com mais tempo, porque eu senti a necessidade que eu precisava entregar mais para o meu paciente. Então, sim,
contar com a minha expertise, essa coisa da gestão que é tão forte em nós dois, né? Uhum. Hoje nós temos, né, a gente tem uma mentoria em gestão, em marketing, em vendas, e essa mentoria me deixa muito feliz porque a gente tem conseguido transformar a vida de médicos que querem empreender na medicina, e é isso que a gente está fazendo agora com o Ian. A gente está trazendo um pouco dessa mentalidade do que eu sei de gestão, né, com esses anos que eu aprendi com meu pai, fazendo parte da gestão do hospital do meu pai, e coisas que eu aprendo com a Paty, a nossa querida Patrícia, que na verdade é a chefona. A gente chama a chefona, quem manda em tudo, né? Eu morro de medo quando ela me liga e falo, meu Deus, o que é que eu fiz, né? A Paty tá ligando. Então, eu acho que isso daí é hoje o que eu tenho buscado. É um tempo de qualidade, dedicar qualidade ao atendimento do meu paciente, poder ouvir mais o meu paciente, mas não esquecer de que eu tenho algo a passar. E esse algo a passar, hoje, eu tenho buscado fazer com essas parcerias, que eu acho que uma das parcerias mais... Eu tenho dois grandes parceiros que me deixam muito felizes. Um que eu vou citar pela terceira vez, que é o Dr. José Fábio Lana, e o Dr. Paulo Renato Fonseca, que são dois ícones, cada um em sua área. Eu brinco que eu fico no meio de dois grandes mestres que eu tenho uma admiração profunda, e eu fico aqui no meio, podendo usar do conhecimento dos dois, e com isso eu vou crescendo dentro do meu conceito de medicina da mais alta qualidade, a regenerativa com o Lana e a dor com o Paulo Renato. Ô, Fábio, eu já participei de eventos que a gente estava como professor, e você é um dos poucos professores que eu vi ser aplaudido em cena aberta. E eu gosto de falar sobre isso, né? Imagina, durante uma aula, ele é interrompido pelos aplausos da plateia. Isso é incrível. E quem gosta de ser médico e gosta de ser professor de medicina como eu e você, a gente vê muito valor nisso. Então, vimos também nessa qualidade nossa, né? Nessa capacidade de ser didático, fazer a formação das mentorias para passar o que a gente aprendeu, né? Passar uma verdade do que a gente faz. E a partir dali a gente pode pensar no projeto de crescimento, na atenção direta, na lida com o paciente. Como é que você pensa em relação aos médicos hoje que são nossos mentorados? Qual é a grande mensagem, qual é o grande valor que a gente entrega enquanto essa mentoria que junta medicina da dor, medicina regenerativa no segundo plano, mas em o primeiro plano ele é uma mentoria de business, de venda, de mentalidade, de liderança, de marketing. Como é que você vê isso? O momento atual econômico permite que o médico seja apenas médico, como nós fomos criados, né, para sermos, ou você acha que ele tem que ser mais empresário hoje para sobreviver melhor na realidade atual? Eu não tenho a menor dúvida em responder isso, Paulinho. Não. Meu pai, há 30 anos atrás, quando eu me formei, ele falou uma coisa para mim que já era importante, que hoje eu entendo de forma melhor o que ele queria me falar. Ele chegou para mim um dia e falou assim, ô velho, não tem mais espaço para quem é bom. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não tem espaço no mundo para médico que é bom. Você tem que ser o melhor. E eu falei, caramba, como é que é ser o melhor? O melhor, é lógico que tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai partir de um princípio, ética. Sem ética, aí, cara, não adianta nada. E a gente vive um mundo que a ética está muito questionada, né? A ética, o Sérgio Cortella tem uma explicação de ética que eu adoro, que ele fala que a ética é você fazer o que você pode, o que você deve e o que você quer. Quando você consegue associar o que pode, o que deve e o que quer, é que você tem a ética formada. E é justamente isso que eu acredito. Então, ter ética é a primeira coisa, é o fundamental. E sim, e ser empresário. E ser empresário hoje passa por um tripé. Um tripé é muito interessante porque um tripé, uma mesa de 4 pés, ela fica em falso, mas uma mesa de 3 pés, ela nunca fica em falso, né? Porque 3 pés formam um plano. E é esse tripé que eu acho que é o mais importante para o médico entender atualmente. É o tripé da gestão, do marketing e de vendas. O médico tem um conceito muito enraizado nele de que vender é feio, de que vender... Mas quando eu estou vendendo saúde, quando eu estou entregando aquilo que o meu paciente precisa, vender é feio,
quando eu estou vendendo o que o cara não precisa. Vender é feio quando eu estou empurrando algo porque é bom para mim, para ganhar dinheiro. Mas vender é bacana quando eu vendo qualidade de vida, quando eu vendo melhora para meu paciente, quando eu vendo alívio da dor para meu paciente. É bacana vender. E vender, que eu falo, pode ser vender através de um plano de saúde, pode ser vender através de um programa de acompanhamento. Vender é bacana. Propagar isso, explicar isso, como a gente está fazendo aqui, o podcast nada mais é do que uma grande ferramenta de marketing para a gente explicar, para a gente tirar dúvidas, para a gente esclarecer a população. Não falo do marketing banal, da gente falar, olha, eu sou o melhor médico. Não, não é isso. Sabe? Eu quero apresentar que existem possibilidades, que existem técnicas novas. Então, um marketing bem feito, um marketing feito com ética, fundamental. E gestão. Médico tem uma mania de gastar primeiro e pensar depois. Veja um monte de mentorados nossos que ele... porque eu comprei o equipamento tal. Eu falei assim, mas você já sabe usar? Não, eu comprei o equipamento. Aí depois ele vai fazer o curso. E aí ele fica com aquele equipamento parado lá na clínica dele, acumulando poeira, esperando ele fazer o curso, que vai ser daqui a 2 meses. Cara, não faz o menor sentido. Então, gestão é você saber aproveitar todos os recursos que você tem. É você programar. E gestão é você fazer com que os recursos trabalhem para você. É você fazer o dinheiro trabalhar para você. E não você viver correndo atrás do dinheiro. Uma coisa que eu aprendi é que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Você tem que trabalhar do jeito certo. Você gostou dessa conversa? 17 e 18 de outubro, nós vamos estar no nosso encontro presencial aqui em São Paulo, falando sobre Pro Clinic Academy, que é essa nossa mentoria que ensina marketing, gestão e venda para médicos que têm interesse em ortopedia, medicina regenerativa, medicina da dor. Vai ser um baita do encontro. Paulinho, é para médico, né? É para médico que tem interesse de transformar a sua carreira médica em uma carreira profissional como gestor, como um cara que entende o que é que pode, o que é que não pode no marketing. Como eu faço um marketing ético? Como eu vendo o meu conhecimento? Vender o conhecimento é absolutamente ético quando feito proporcionalmente ao que você está entregando, com a qualidade que você está entregando. Então, esse evento que a gente vai fazer dia 17 e 18, lá em São Paulo, 17 e 18 de outubro, né, é um evento que eu acho que pode ser modificador na carreira de alguns médicos. E serve para qualquer médico que sinta que a sua carreira precisa de um empurrão. Porque às vezes a gente está na zona de conforto, estou feliz aqui, tal, mas se eu tivesse um empurrão, se eu tivesse dicas que pudessem ser trazidas para mim, dicas que eu pudesse aproveitar para fomentar o meu consultório, fomentar a minha clínica. Então, nesse encontro, vamos trazer grandes players, né? Vamos trazer atletas profissionais que vão falar da sua história de vida. Vamos falar das nossas histórias de vida, né? Das mudanças que fizemos, né, em nossa carreira. O Paulo é um anestesista de formação, né? E eu sou um cirurgião de joelho, cirurgião de trauma, que hoje não opero mais. Então, essa mudança na carreira vai ser algo que a gente vai falar, como é que faz essa transição de carreira, como é que eu me torno um gestor, quais são as ferramentas que hoje a gente tem no mundo moderno para facilitar isso daí. A gente fez o trabalho lá atrás, quando era muito mais trabalhoso, né? Hoje a gente tem ferramenta e tem tudo isso mastigado. É esta mastigação que a gente vai oferecer no dia 17 e 18 para o colega só ir lá deglutir. Você sabe que minha clínica tem 20 anos, né, Fabinho? 20 anos funcionando ininterruptamente. Mas eu levei alguns anos juntando dinheiro para poder fazer a clínica como eu queria. Se eu tivesse hoje uma orientação de uma mentoria como a gente oferece hoje, minha vida teria sido mais fácil, meu caminho teria sido mais rápido. Como é que seria a sua experiência? Me conta em 2 minutinhos para mim. Cara, foi muita chicotada? Foi muita chicotada. Foi muita chicotada. E eu entrei no centro cirúrgico pela última vez no dia 16 de dezembro de 2016. Fazem 9 anos que eu resolvi fazer a virada na minha carreira. Foi por uma situação que estava chegando às cooperativas na Bahia, e eu não estava muito confortável com aquela situação, eu resolvi mudar, né? Tive o conselho de uma grande amiga minha, uma médica gastroenterologista lá da Bahia, que me deu um conselho muito importante, e eu resolvi fazer a virada. Paulinho, no dia 17 de janeiro eu tenho esse vídeo. Eu estava jogando com meu filho, ele tem um joguinho da Nintendo, eu não lembro agora o nome do joguinho, tem um controle vermelho de um lado e um controle azul do outro. E eu peguei o controle e minha mão tremia assim.
Eu olhava para minha mão e falei assim, mas para que vai servir essa mão se não vai mais operar? Eu tinha a sensação que eu estava, sabe, eu estava largando a minha carreira. Eu fui forjado para ser cirurgião. Como é que eu ia agora virar gestor? Como é que eu ia agora administrar a minha clínica? Ia me dedicar a tratamentos não cirúrgicos? Então, foi uma coisa muito difícil. Eu tive uma sensação de impotência muito grande, quase a depressão, sabe aquela coisa de quase. Sorte que eu tinha um respaldo familiar muito bacana, né? Eu tenho uma mãe muito presente, você sabe demais disso, eu tenho uma mãe muito presente. Minha paciente. É verdade, sua paciente. Eu tenho uma mãe muito presente, né? Eu tenho uma família muito forte ao meu lado e isso me fez eu seguir neste propósito. Não foi fácil, mas hoje eu colho os frutos. Hoje eu posso encurtar o caminho para colegas médicos que querem que não seja largar a cirurgia, não é isso que eu estou vendendo aqui, mas que queiram empreender em sua carreira de forma a transformar o que faz hoje em um negócio. Um negócio sempre com a base da ética. Porque todo negócio com ética é maravilhoso. É porque é verdade. É verdade. Eu falei que a mãe dele é minha paciente, mas minhas duas filhas são pacientes do Fábio. Fabinho, vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos lá. Verdade ou mentira? Sim. Se é mito ou se é verdade? Todo barulhinho no joelho significa que esse joelho está doente. Mentira, mentira cabeluda. Se eu dobrar o meu aqui, vai fazer um monte de barulhinho e não tem doença nenhuma. Artrose só dá em velho? Mito ou verdade? Mentira. A artrose dá em um monte de gente. Tem artrose que são artroses de gente nova. E a artrose dá em atleta, a artrose dá em quem se submete a fazer e usar as articulações. Pode dar. Sabe que na minha pauta não está, mas eu vou dar uma improvisada. Todo velho vai ter artrose? Mito ou verdade? Mito. No passado pode ter sido uma verdade. Hoje, com a qualidade de vida. Não sei se você já viu, no outro dia apareceu um quadro mostrando o namoro na TV de Silvio Santos, há 40 anos atrás. E apareciam os caras de 24, de 30 anos, pareciam uns velhos. Então, hoje, a qualidade de vida, o conhecimento que hoje ele é mais fácil, é mais acessível pelas redes sociais e tal, a alimentação, que é fundamental, tudo isso fez com que nós tenhamos velhos, no sentido, né, de tempo de vida cronológico, com saúde de ferro, com articulações extremamente preservadas, com atividade física de alto impacto. Então, isto é uma mentira. Nem todo velho vai ter artrose. É mito ou verdade que exercício físico sempre piora a artrose? Mentira. Exercício, e olha que pergunta, lembra que separamos a atividade física, exercício e esporte. Esporte pode ser mais agressivo para uma articulação e gerar uma artrose. Exercício físico, não. Bem feito, bem orientado, com acompanhamento de um educador físico, não gera artrose. É mito ou verdade que quem tem artrose cedo vai caminhar inexoravelmente para uma cirurgia? Mentira. Mentira absurda. Sim, quem tem artrose cedo tem mais tempo de deteriorar a articulação e pode vir a precisar de uma cirurgia. Mas os tratamentos modernos, como tratamentos regenerativos, utilização de células-tronco, fatores de crescimento, ácido hialurônico, fortalecimento muscular, perda de peso, mudança de hábitos alimentares, faz com que você conviva com a artrose, mesmo e até ela sendo uma artrose grave. É possível conviver e administrar a artrose. Olha como o tempo passa e as coisas vão se repetindo. Conheci o cara dando aula de quê? De colágeno. E aí eu vou te perguntar, é mito ou verdade que suplementos como colágeno podem efetivamente resolver o problema do joelho ou prevenir um agravamento da artrose? Uma pergunta capciosa. Muito. Capciosa. Pode prevenir. Se você me perguntar se colágeno é bom, eu vou falar que é bom. É qualquer colágeno? Não. Existem colágenos específicos. Estamos falando aqui de artrose. Existem colágenos que são colágenos não desnaturados, do tipo 2, que eles têm uma ação imunológica, que melhoram o quadro da artrose. Eles vão corrigir? Não. Eles vão resolver o problema? Não. Mas eles são um excelente coadjuvante para ser utilizado neste tratamento dentro desse universo de tratamentos que a gente citou. É mais um tempero nessa comidinha gostosa. Exatamente.
É como fazer lá na Bahia um caruru. É tempero com mazorra que tem que muito usar. tempero, Se você né? não souber usar tudo na dose certa, desanda o caruru. E o colágeno é um protagonista também nessa... Sim, sem dentro dúvida. dessa comida gostosa, é um tempero Um importante. tempero importante. E me diz uma coisa, é mito ou verdade que joelho que dói é igual a artrose? Não, mentira. Inúmeras lesões temos no joelho. No joelho nós temos o menisco, que é uma das principais causas de dor no joelho, que muitas vezes precisa de tratamento cirúrgico. Existem muitas lesões meniscais, lesões traumáticas, que são de tratamento cirúrgico. No joelho nós temos tendões, tendão da pata de ganso ou pata anserina, que dói muito. No joelho eu tenho um osso que pode inchar, pode ter um inchaço dentro do osso, que é chamado de edema ósseo. Dói muito, muito trabalhoso de se conseguir tratar. No joelho, diversas coisas podem sentir dor. Não é necessariamente artrose. E mesmo o joelho sentindo dor e fazendo croque-croque, a sua dor pode não ser da artrose. Pode ser de todas essas outras coisas que eu estou falando, e daí a importância do diagnóstico preciso para tratar aquilo que dói. Fábio, se você tivesse a oportunidade de falar durante 1 minuto para quem está ali, ó, atrás da câmera ouvindo a gente, um recado que você acha assim, cara, se eu levar para casa essa mensagem, vai ser a glória. Nós cumprimos nossa meta, cumprimos nosso objetivo aqui no nosso podcast A Dor Nossa de Cada Dia. Qual seria essa mensagem? Bacana. A mensagem é: se você quer ter longevidade, seja longevidade esportiva, longevidade cronológica, com qualidade de vida, você precisa entender que exercício físico é fundamental para isso ser entregue a você. Primeiro, exercício físico. Depois, uma alimentação bem orientada, bem balanceada, boas escolhas. Terceiro, gerenciamento do estresse. Não adianta eu comer bem, fazer atividade física e viver em profundo estresse. A luta no dia atual de você querer tudo que você busca, essa coisa de buscar o sucesso o tempo inteiro, eu falo, é mais importante ser feliz. Porque sucesso é quando você consegue tudo aquilo que você sonhou. Mas ser feliz é você aproveitar tudo aquilo que você tem, independente se é tudo que você sonhou. Então, gerenciamento do estresse, qualidade de sono. Todo o seu tratamento depende de uma qualidade de sono bom. Dormir com qualidade, dormir e acordar descansado. E a quinta coisa, para mim, que é fundamental, é a paz de espírito. É a conexão com Deus. É você lembrar de que existe alguém lá em cima mais forte do que tudo isso daqui. Então, a espiritualidade, ela é fundamental. Você se conectar, seja qual for a sua crença, sem nenhuma distinção, acreditar que tem alguma coisa mais forte do que todos nós aqui é fundamental. Se essas 5 coisas forem cumpridas, Paulinho, a gente vai ter a longevidade, a qualidade de vida, a força e a capacidade de viver muito melhor do que o que se vive hoje. Tem como não adorar um cara desse que traz uma mensagem tão importante para a longevidade, para a saúde? Fabinho, gostei demais. Se o pessoal quiser estudar esse tema, fala do teu último livro que você lançou agora sobre sarcopenia. A gente lançou um livro sobre sarcopenia e osteoartrite e estou escrevendo com um grande amigo meu irmão querido, professor André Cruel. Estamos escrevendo um livro que é o Croque-Croque do seu joelho. Esse livro a gente tem previsão de lançar em 2026. O Croque-Croque do joelho é um livro que a gente está escrevendo para a população em geral. É tentando traduzir isto aqui que a gente falou hoje, numa linguagem fácil, com receitas simples, sabe? Com aquela coisa, olha, eu tenho um chá bacana que ajuda o croque-croque. Existem suplementos que podem ser utilizados sem prejuízo. Então, a gente está lançando esse livro. Eu vou trazer para vocês. Vou fazer o lançamento. Eu vou trazer para lançar no podcast, ó. A Dor Nossa de Cada Dia. Vou fazer o lançamento do livro O Croque-Croque do seu joelho aqui. Porque tem tudo a ver, né? Eu brinco que o nosso livro é para a Dona Maria. Quem é a Dona Maria? Dona Maria é aquela paciente que está em casa com dor no joelho e ela queria aprender a cuidar do joelho dela. É isso que eu quero. Eu acho que hoje as redes sociais, o universo, ele permite que a gente tenha uma capacidade de cuidar de si mesmo. Só falta conhecimento. É isso. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso agradecimento muito especial. Se esse episódio te ajudou,
a entender um pouco melhor o famoso croque-croque do joelho, você se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa dessa informação. Cuidar das articulações é investir em movimento e qualidade de vida. Esperamos por você no próximo episódio de A Dor Nossa de Cada Dia. Oi, médico. O futuro da sua clínica começa agora. No dia 17 e 18 de outubro, acontece o Pro Clinic Summit 2025 em São Paulo. Serão 2 dias intensivos, com palestra, workshop, oficina prática, para você aprender o método que pode aumentar o faturamento da sua clínica em até 10 vezes. Se a sua equipe está desmotivada, se você não consegue escalar ou ainda depende de plantões para fechar as contas, esse evento é para você, cara. Garanta já o seu ingresso Pro Clinic Summit 2025, dias 17 e 18 de outubro, no Hotel Panambi, em São Paulo.